João capítulo de número 10, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 14. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. 14 para finalizar. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Seja mais uma vez o nome do Senhor glorificado. Antes de nós participarmos da Santa Ceia, eu quero trazer da parte do Senhor uma reflexão sobre o Messias e as 5 metáforas. O que eu falei? O Messias e as 5 metáforas. Essas metáforas foram apresentadas pelo próprio Senhor e estão aqui no capítulo de número 10. Antes de você se assentar, gostaria que você repetisse as metáforas, as 5 após mim. Versículo de número 7, diz o Senhor: eu sou a porta das ovelhas. Repita após mim: a porta. Depois ele diz: a porta das ovelhas. Repita após mim a segunda metáfora: as ovelhas. Depois ele diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Repita após mim: ladrões e assaltantes. É a terceira metáfora. A Bíblia diz que o mercenário, quando vê o lobo, ele foge. A quarta metáfora que eu gostaria de trazer à sua reflexão é a figura do lobo. Diga: lobo. E a quinta metáfora, a principal delas: eu sou o bom pastor. Diga após mim: o bom pastor. Quando a Bíblia fala o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, está se referindo diretamente a quem? A quem? Onde é que está a palavra Satanás nesse texto? Onde se insere o termo diabo no texto? Ha-Satã no hebraico, ou diabolos. Onde é que está? Não temos, não é? Essa interpretação é uma interpretação por analogia e não por referência direta. Se você pesquisar e se você estudar o contexto imediato, anterior e posterior, você vai ver que em nenhum momento Cristo se refere diretamente ao diabo. Não estou querendo dizer com isso que você pode fazer uma analogia, que você pode usar o método de comparação. Aí sim, muitas vezes já preguei aqui sobre esse caráter diabólico de Satanás, de matar. Cristo diz que ele é homicida desde o princípio. Roubar, a Bíblia ensina que de fato ele é um ladrão, um salteador, um assaltante. E destruir, de fato ele é um destruidor. Ele leva sempre à perdição. Mas o fato de estar aqui
a palavra que ele veio matar, roubar e destruir no texto não se refere a Satanás. E nós vamos entender por que diretamente. Em primeiro lugar, nós temos aqui a expressão de Cristo inicialmente ele falou por parábola, as pessoas não entenderam. Os doutores da lei, principalmente, que deveriam ter uma mente ímpar, uma capacidade de raciocínio rápido, não entenderam. Porque a cultura humana, ou mesmo religiosa, não significa dizer que você vai entender as coisas de Deus. Tem muitos teólogos que são muito fechados para determinadas revelações. Isso inclusive já foi falado aqui. Não é o seu diploma, não é o meu diploma universitário, o meu diploma superior que vai me fazer ser sensível a determinadas verdades da Bíblia. Veja, eu não sou anticientista, eu respeito a ciência, eu procurei me aprimorar em algumas áreas da minha vida, academicamente falando, mas eu não calco nem as minhas convicções, nem as minhas atitudes, nem o meu comportamento nesses pressupostos. Eu finco as minhas convicções, os meus conceitos de vida na palavra de Deus. Entre ficar perdoem-me os cientistas e professores, entre ficar com a matemática, eu fico com a Bíblia. Entre ficar com a física, eu fico com a Bíblia, apesar de ter conteúdos matemáticos e físicos na ciência divina. Ele é o Criador, afinal de contas, de todas as ciências não deturpadas, que a ciência humana é uma ciência deturpada. A ciência humana, na sua maioria, é uma ciência, como já foi dito aqui, manipulada, de acordo com os interesses. Eu fico com a palavra de Deus porque ela é a ciência do divino. Eu fico com a palavra de Deus porque ela é o conhecimento de Deus transmitido aos homens. E quando a Bíblia fala da ciência, ela não a revela apenas aos grandes da terra, muito pelo contrário, ela torna louca a ciência do mundo e torna sábia a ciência, aleluia, a ciência revelada. Eu sou essa ovelha, você é. Os judeus eram as ovelhas quando Cristo veio na primeira vez. Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, desgarradas. E ele disse, eu também tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas que serão reunidas porque elas dependem de mim. E aí sim, no futuro, haverá um só pastor e um só rebanho. Um só rebanho e um só pastor. Isso não é lindo, igreja? Isso não é bonito? Sabermos que Cristo é o pastor dos pastores, o pastor das ovelhas. Não existe muita dificuldade nessa compreensão da metáfora, nem da porta, nem das ovelhas. Mas a partir do versículo de número, que nós lemos aqui, o versículo de número 8... diz a Bíblia assim, todos quantos vieram antes de mim. Aí a mensagem de Cristo é forte. Veja, dificilmente você encontra Cristo fazendo colocações muito leves, muito light. E eu costumo ser seguidor do Messias. Ele não veio trazer aquela mensagem sem açúcar, mensagem sem dente, sem garra, sem conteúdo. Não, ele trazia alguma coisa que confrontasse os judeus, confrontasse os seus oponentes, os colocassem para pensar, os colocassem para refletir, e consequentemente, depois do pensamento, da reflexão, os colocassem também para agir. Não adianta a gente pensar, não adianta a gente refletir se a gente não agir. E essa palavra aqui é para todos nós. A terceira metáfora é a metáfora dos ladrões e assaltantes. E ele diz assim, todos, olha como é forte isso aqui. Talvez você não tenha parado para pensar nisso. Ele disse, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É muita coragem
para alguém abrir a boca e falar sobre isso. Israel estava cheio de mestres, os fariseus mesmo eram mestres, muitos escribas e fariseus eram mestres da lei, eram líderes religiosos. Cristo aqui não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, senhoras e senhores, moços e rapazes. Cristo aqui está se referindo a todos os falsos líderes que vieram antes dele. Os falsos líderes, os falsos mestres e os falsos guias. Porque a palavra pastor tem esse significado, essa semântica. Guia, é aquele que guia, aquele que orienta, é aquele que direciona, é o pastor, é o guardião. Vocês estão me entendendo? Ele disse assim, olha, veja como isso é forte, mas que não caiu a ficha não, mas vai cair agora. Ele abre a sua boca diante de mestres, diante de líderes, diante de eminentes personagens da cultura religiosa de sua época, de homens que tinham um conhecimento muito grande da lei judaica, da cultura judaica, e de repente ele diz assim, ó, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões. Ai, acho que você não entendeu, isso é forte demais. Todos aqueles que vieram antes de mim, com a prerrogativa de querer pastorear, de querer liderar, de querer guiar, de querer dirigir, são ladrões e são salteadores. Imagine o impacto que aquela palavra traz aos seus ouvintes. A coragem profética e apostólica do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores para promover aquele discurso, para falar aquilo que ele tinha que falar. E aqui eu chamo a atenção dos líderes, irmãos, em todo o Brasil, que Deus está me dando autoridade agora, apostólica, profética e pastoral, para dizer: onde está a coragem dos líderes para confrontar? Cadê o fervor profético? Cadê o dom que Deus te deu? Use-o e use-o com coragem. Use-o e use-o com ousadia no espírito. Use-o e use com autoridade que Deus lhe deu, porque Ele vai depois cobrar. Existe hoje uma tendência dentro do meio evangélico de ficar passando a mão, de ficar massageando os egos dentro da igreja. Deus me levantou nessa manhã para dizer para você que o tempo das massagens terminou. Estamos no tempo das mensagens. Ah, mas o senhor está sendo muito forte, eu estou seguindo a Cristo. Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Ah, mas o senhor não tem autoridade dele. Quem é que disse que eu não tenho autoridade dele? Ele diz: assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Estou tomando a autoridade dele, a autoridade provém dele. Vejam a coragem do Messias. Todos aqueles, eu acho que você não ouviu não, porque senão alguns estão vibrando, outros estão preocupados. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos, sem exceção. Por quê? Porque só tem autoridade pastoral aqueles que vêm por Ele, porque Ele é a porta. E disse assim, ó, ah meu Deus, vai glorificando a Deus aí. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, são assaltantes, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, porque as ovelhas, disse o Senhor no início do capítulo, não li por uma questão de tempo, disse assim: esses são estranhos, e as ovelhas não ouvem a voz dos estranhos. Olha aqui para mim, ó, ovelha que é ovelha não ouve voz de estranhos.
Quando você ouve alguma coisa estranha, se você é ovelha, acende logo uma luz vermelha, isso aí não está certo não. Isso aí não é pastor não, isso aí é um enganador. Isso aí não é líder não, verdadeiro, isso é um enganador, está tentando ludibriar, está tentando enganar. Por quê? Porque os estranhos às ovelhas não dão voz, não dão ouvidos, melhor dizendo, não dão. Ai, é forte, vai orando por mim porque é forte. A Bíblia diz que as ovelhas fogem dos estranhos. Sabe o que é isso? Fugir dos estranhos? Ela foge dos estranhos. Que estranhos são esses? Está aqui primeiro. Primeiro são os ladrões e assaltantes. Apóstolo, o senhor não incluiu aqui a metáfora do mercenário. Sabe por que eu não incluí? Porque o mercenário está dentro, está incluso nos ladrões e nos salteadores. Depois você vai entender por quê. Você vai entender por que eu não coloquei, como muitos pregadores o fazem, cada um tem a sua didática e a sua revelação. Coloca o mercenário como uma das figuras, como uma das metáforas, como uma das ilustrações. O mercenário quem é? É o funcionário contratado, aquele que vai para receber, pastor Martins. Ele pastoreia com interesses, na verdade não é pastor, ele lidera com interesses, e interesse sempre é financeiro. Ele vai com um compromisso de tirar da ovelha só, de explorar a ovelha. Isso aqui ó, tá assim hoje ó. Posso pregar ou não posso? Tá assim de líder que só quer a lã da ovelha, mas não quer cuidar, não quer aconselhar, não quer confortar, não quer compreender, não quer ajudar, não quer auxiliar, só quer interesse, só tem interesses escusos. Esse é o mercenário. Veja, em nenhum momento Cristo está se referindo ao diabo aqui, em nenhum. Porque se você for ver o contexto imediato, anterior e posterior, você vai ver que Cristo está se referindo aos falsos líderes, aos falsos guias. Eu tenho que fugir dos falsos. Ei, se tem algum falso profeta pulando o muro, coloca ele para fora. Se tem algum ladrão salteador entrando através de algum ponto que não seja porta, rechaça este homem, rechaça essa mulher. Ela não entrou pela porta, ele não entrou pela porta. Se não entrou pela porta, as ovelhas o têm como estranhos, são ladrões, são salteadores, estão pensando nos seus próprios interesses. Agora o bom pastor não, o bom pastor dá a sua vida. Veja, ele dá da sua dedicação, ele dá do seu serviço, ele dá dos seus conselhos, ele dá dos seus ensinos, mas mais do que ensinos, do que conceitos, ele dá a sua própria vida. Ele dá a sua própria vida. Não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. O teu cajado, a tua vara e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí ele diz assim: pastor, que lindo, bom pastor, que coisa linda. A gente já atravessou o vale da sombra da morte. Já, meu filho, já atravessamos. O que tu tens agora para nós? Meu filho, eu tenho uma mesa. Eu tenho uma mesa. Olha para alguém e diga assim: pasto verdejante ele te dá. Diga para alguém, mesmo que ele não possa ouvir muito bem, mas diga aí: pasto verdejante ele te dá. Diga assim: águas cristalinas ele também te dá. Meus irmãos, para o mundo a pandemia foi um susto, e até para a igreja também, mas também está sendo um arranque, um palanque, aleluia, para um grande avivamento. Porque quem não estava preparado está começando a se preparar. Quem achava que crente tinha que brincar, está parando de brincar, porque Deus vai agir, Deus vai sacudir a figueira, Deus vai sacudir as árvores no final do tempo, e a igreja tem que estar preparada para o encontro com o Senhor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Satanás está lá fora, lá no inferno, lá no abismo, não me importa onde ele esteja, nem quero saber. O que me importa é que ele está amargando lá uma derrota, é que ele está dizendo: eles venceram. O pastor Jesus os levou até o pastos verdejantes,
O pastor Jesus os levou às águas tranquilas. O pastor Jesus está acompanhando eles agora na hora da provação e da pandemia. Eles estão saindo, eles já saíram. E o que acontece? Tem um banquete preparado para eles lá.